Amém? Hoje eu queria falar um pouquinho. Abre a sua Bíblia primeiro lá. É um texto muito delicioso aqui. Minha ideia não é pregar hoje, é só compartilhar um pouquinho. Na carta, epístola, de 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. É um texto muito conhecido. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Alguém achou já? Não? Minha versão diz assim, gente: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão unicamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém ou não? Senhor, essa tua palavra, queremos te louvar porque ela é tremendamente poderosa. Declaramos que o nosso coração está aberto para receber esta boa porção, essa semente, Senhor. Ó Pai, para que ela possa frutificar. Não há resistência, Senhor, não há resistência. Estamos abertos, Senhor. Por favor, Senhor, e que o Senhor me ajude para que da mesma maneira que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, eu possa apenas ser um canal, ó Pai, para transmitir o teu recado ao coração da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos já tinham lido esse texto? Amém? Quantos ainda não tinham lido? Bom, não vou nem perguntar quantos não me entenderam aqui, mas vamos embora. Ok. A palavra do Senhor nos revela que a gente tem recebido tudo, absolutamente tudo para viver uma vida plena, uma vida assim, incrível, uma vida que a gente pode tocar aí o sobrenatural. Ela nos garante isso, a palavra do Senhor. É claro que a gente vive num mundo caído, ok? Nós ficamos assustados com tantas coisas que têm acontecido. No Brasil, todos os dias, eu gosto muito de assistir os jornais do Brasil. Jornal Nacional, e alguns jornais da Record. E é incrível como agora, assim, a violência absurda contra as mulheres, não sei quantos tiveram a oportunidade de ver, de pessoas, às vezes, tão próximas. Então, é um mundo desesperador, caído, acabado. O mundo vai se tornar cada vez pior, ok? Mas nós estamos nesse mundo, ok? Nós estamos plantados aqui para cumprir um propósito do Senhor.
ainda que o mundo esteja desesperadamente acabado, cheira mal, nojento, nós estamos neste mundo, ainda para salgar esse mundo, para fazer diferença neste mundo. E é interessante que há uma moda agora nas redes sociais, vocês, né, talvez nem todos aqui são adeptos das redes sociais, mas há uma moda agora dos memes. Você sabe o que é meme? Os memes, ok? E meme, na realidade, eu fui dar uma lida, ele deriva de uma palavra grega, né, que é memit, que significa imitação. Então, qual é a moda? As pessoas pegam fotos ou pegam áudios ou mesmo vídeos e inserem conteúdos sarcásticos, né? Colocam uma pitada de humor, ok? E aí viraliza de uma maneira, né? Porque a internet hoje é muito rápida, qualquer coisa que se aparece ali, de alguma maneira, né? O mundo todo fica sabendo quase que em segundos. Então, eles chamam isso de memes. E um meme famoso, não sei quantos chegaram a ver, é o meme expectativa e realidade. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver. Expectativa e realidade, né? Por exemplo, a pessoa coloca lá uma fotografia dela, coloca assim, olha, eu tenho uma expectativa assim de usar um batom vermelho. Aí coloca uma fotografia da Jennifer Lopez, né? Com batom vermelho, a Jennifer Lopez, né? Muito bonita lá, tal. Então, a expectativa, quando a pessoa passou o batom, era ficar parecido com a Jennifer Lopez. Mas a realidade é que ela fica parecendo o Coringa do Batman, né? Com aquela boca maravilhosa lá. Aí outra, por exemplo, alguém compra umas sandálias havaianas, né? E sandálias havaianas aqui é caro, né? É um produto brasileiro que é caro aqui. E a pessoa compra ou ganha sandálias havaianas e ela tem uma expectativa de estrear as suas sandálias havaianas, né? Lá em Siesta aqui na praia, uma das praias mais lindas que tem aqui nos Estados Unidos, andando naquelas espumas ali, aquela areia branquinha, estrear sua sandália ali. Essa é a expectativa. Mas a realidade, ela se vê depois com as mesmas sandálias havaianas, ok? Com um balde coberto de água e Omo Total, lembra do Omo Total, né? Lavando um corredor ou lavando lá um quintal, ok? Eu também já nutri essas coisas. Por exemplo, há 40 anos, eu tenho uma expectativa de ter uma barba. Não sei se vocês perceberam. Meu genro tem uma barba legal, né? Assim, eu vejo ali o Charleston também, né? E tal. E aí vocês veem que depois de 40 anos, né? A realidade como é que está. Ok? Barba piscina, né? Que dá para ver o fundo, né? Mas, por exemplo, quando eu conheci o Zezé usava um bigode de responsabilidade, cara. Aquilo era um bigode que E eu falei, meu Deus, um dia eu quero ter uma lepa de bigode daquele. Mas nunca consegui, peguei uma muda dele lá, reguei, mas não teve jeito, né? Então, são expectativas que acabam sendo diferentes, né, das realidades. Mas, brincadeiras à parte, o recado desse meme, né, de expectativa e realidade, ela transmite a ideia de que a realidade sempre ficará abaixo da expectativa que nós geramos. Percebeu? A brincadeira é legal, a gente ri, tal, a Dilma discursando, a Dilma, enfim, falando na nuvem. Como é que se pode? Estão querendo enganar a nuvem? Tal, você vê, e coloca, a gente ri. Mas, na realidade, o recado é que toda a nossa expectativa, ela vai ser frustrada. Esse é o recado que essa brincadeira, assim, de uma forma subliminar, ela acaba inserindo, ou tentando até inserir. Mas, por exemplo, eu acho que você também já viveu em alguma área aí da sua vida, essa expectativa, de você, de repente, colocar a expectativa numa situação, ou em pessoas, e aí o resultado, a realidade foi totalmente diferente. Não é assim? Isso é comum acontecer. A gente gera, às vezes, expectativa tão grande numa pessoa ou em alguma coisa, e quando o resultado aconteceu, talvez tenha sido até frustrante. Mas eu quero te dizer uma coisa, e assim, para te chamar a tua atenção. Em nossa caminhada com Jesus, a gente não pode admitir estar vivendo abaixo
da média, frustrados ou distantes da verdadeira expectativa, ok? Esse meme, ele não pode se encaixar na minha e na sua vida. Estão entendendo? Porque o Senhor não frustra as nossas expectativas, ok? É interessante que Isaías 55, versos 8 e 9, o Senhor falando através do profeta, ele disse assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? O Senhor é um Deus que não nos frustra. Amém, queridos? É interessante que, como é possível nós servirmos um Deus tão tremendo? Você está aqui por causa dele hoje, amém? Vocês conhecem a grandeza, nós conhecemos através da palavra a grandeza do nosso Deus, a presença dele conosco, ok? A presença dele aqui essa noite, amém? Ele está presente aqui, amém? Estamos reunidos aqui em nome de Jesus e o Senhor se faz presente. E como é que pode um Deus tão tremendo, dessa grandeza, que deseja, né, estar conosco e faz parte desses nossos pequenos encontros? E como é que pode nós termos essa convicção e essa consciência e ao mesmo tempo não estarmos desfrutando, não estarmos vivendo dentro dessa expectativa que nós temos lançado em relação a Ele? Nós não podemos nos conformar com isso, amém? Amém, querido? Porque o Senhor já deu tudo para nós como igreja dele. Efésios 1, 22, 23, assim que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Alguém escreveu um pensamento, eu achei muito interessante. Se a gente tiver a mentalidade do céu, nós seremos excelentes, seremos relevantes na nossa caminhada terrena. Está claro? Presta atenção, nós temos sido impactados diante da palavra do Senhor acerca da nossa necessidade de gerar frutos, de frutificar. Não é isso que o Senhor tem falado com a gente esses últimos tempos? E essa frutificação, ela só vai acontecer, ou ela só acontece à medida que nós temos essa proximidade, ou essa intimidade com Ele. Porque quanto mais próximos, mais nós vamos nos parecer com Ele. Amém? E o texto que a gente leu aqui, na realidade, é parte de uma carta, né, escrita por Pedro. Pedro, você lembra muito bem, era aquele pescador, né, aquele cara espontâneo, sanguíneo, né? Tipo o cara que não levava desaforo para casa. E Jesus um dia foi e o escolheu. Estava passando, ele estava lá pescando, e teve aquela experiência da pesca, e o Senhor, segue-me, né? Vou te fazer pescador de homens. E ele foi. E esse Pedro inconstante, né? Pedro que, ao mesmo tempo que ele dizia, Senhor, de maneira alguma vou deixar que isso faça contigo, eu estou disposto a até morrer por você. Aquele Pedro que umas horas depois o Senhor Jesus já tinha alertado a ele, que ele nega Jesus, né? Ele espragueja, dizendo que não o conhecia, não o conheço, não conheço, e você sabe muito bem, você conhece muito bem a história, e ao final a gente vê que ele larga tudo, decepcionado com ele, porque ele era um homem inconstante, ainda que estivesse caminhando com o Senhor, mas não havia ainda vivido uma experiência real, não havia compreendido a fundo a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho do Reino. Aí ele vai, abandona e volta às redes, volta a ser pescador. O Senhor ressuscita, manda um recado para ele e vai o encontra, né, para restaurá-lo. E aquele homem, depois daquela experiência de restauração, aí ninguém mais segurou aquele homem.
ele se tornou pregador. E aí no Pentecostes, lá Atos 2 em diante, quando o Senhor derrama do seu Espírito como prometido, e aí os homens estão falando em outras línguas, aquele monte de gente lá, estrangeiros de tudo quanto é lugar, estava lá. Pedro pega a palavra e prega e ministra, e prega acerca da vida e obra de Jesus. Eles são impactados, e ali 3.000 homens, 3.000 pessoas, né, aceitaram Jesus naquela pregação daquele homem indouto, daquele homem inculto, que não tinha cultura, um pescador assim, sem cultura alguma, mas que de alguma maneira foi restaurado e verdadeiramente conheceu o Senhor Jesus naquela época, naquela experiência da restauração. Esse Pedro agora ele está preso. Ele está ali em Jerusalém, o ano é 65 ou 67 da nossa era, e ele está preso. Nero está detonando, né? Está queimando, perseguindo a igreja. E aí Pedro se levanta, e mesmo preso, ele decide escrever essa carta à igreja judaica, né? A igreja judaica, a igreja dos gentios. E aí ele avisa, ele dá essas instruções, porque o temor dele é por conta dessa perseguição. Satanás aproveitava e enviava mestres para tentar assim, descaracterizar o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus. E Pedro, com autoridade, ele até depois ele diz, olha, nós vimos, eu estava lá na transfiguração. Ele começa a dar o seu testemunho. Então, com muita autoridade, ele vem e escreve essa carta, que hoje esses versículos aqui falaram muito comigo esses dias, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. A intenção dele era fortalecer os irmãos ali, porque que eles estavam se convertendo ao evangelho pregado lá por Paulo, né, pregado por ele também, a fim de que não temessem nem perdessem o foco sobre a realidade das promessas de Jesus. Quantos têm promessas de Jesus aqui essa noite? Você guarda as promessas no teu coração, amém? Ok? E aí, quando a gente recebe uma promessa, alguém promete algo, você nutre o quê? Uma esperança, uma expectativa, que não vai se tornar um meme, como esse da expectativa e realidade. Porque a palavra dele é fiel para cumprir. Amém? O Senhor tem cumprido promessas na sua vida. Ele tem cumprido promessas na minha vida. Não porque eu mereça, não porque você mereça, mas por conta da graça, da misericórdia que Ele tem em relação a nós. Você crê nisso, amém? Não? Jeremias 29:11, olha só o que diz aqui. Porque sou eu, diz o Senhor, né? Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Amém? Vocês creem ainda nessa promessa? Amém, querido? Aleluia. E a gente começa a olhar numa época de uma apostasia tremenda. As pessoas estão apostatando da fé. Estão tentando negociar as verdades e os fundamentos. Como eu disse para vocês, a violência presente, né? A violência verbal, a violência emocional, ok? Onde as pessoas se desconhecem, a vida não vale absolutamente nada, o respeito é algo que deixou de existir. Num mundo que está caminhando para um caos cada vez mais caótico, uma situação complicada. Aí nós temos, no meio de tudo isso, como igreja do Senhor, quando Pedro escreveu isso, a igreja estava sendo o quê? Perseguida, estava sendo afrontada, estava sendo, assim, ameaçada, que não é diferente dos dias de hoje. Presta atenção, nós somos expostos todos os dias ao desafio para manter a nossa fé. Todos os dias você é desafiado para ver se efetivamente você continua crendo, ok? Se realmente você continua o amando, se você realmente vive por Ele, se a sua fidelidade a Ele, realmente ela é uma realidade. Isso é todos os dias. Porque a nossa tendência é nós nos compararmos com o que está acontecendo aí no mundo. A gente passa pelas mesmas situações, pelos mesmos dramas, pelos mesmos desafios, com a diferença de que Ele está conosco. Amém? Ele está conosco em todos os momentos, em todos os desafios. Um dia eu recebi uma palavra assim: Cacau, não se preocupa, Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco.
Jesus está no teu barco. Eu tomei posse dessa palavra. E aí que meus olhos abriram, eu vi, meu Deus, porque a primeira coisa que nos vem à mente, quando estamos passando alguma luta, ou alguma dificuldade, ou algum desafio, é que, sabe, o Senhor tem os seus filhos preferidos, né? Ele tem os seus filhinhos preferidos. Você é pai, você consegue preferir algum dos seus filhos? Não dá, não tem como. E nós ousamos muitas vezes achar que Deus é mais propenso a fulano, a ciclano, e que isso seja assim, acabado e arrasado da sua vida, da sua mente. Seja anulado, porque Deus nos ama. E fato. Deus nos ama e ponto final. Independentemente da condição, da minha situação. É o que a gente sempre tem dito, não importa o que eu faça, o amor de Deus não vai diminuir sobre a minha vida. Amém, queridos? Aleluia. E nessas últimas semanas a gente tem sido ministrados fortemente sobre o tema de sermos e fazermos discípulos para Jesus, produzir fruto, frutificar, que é o que o Senhor tem falado conosco desde o primeiro encontro desse ano. Não sei se vocês ainda lembram, ok? É um tempo de frutificação. Eu preciso frutificar. E essa frutificação, ela precisa acontecer o quê? Espontânea. Amém? Mas o texto que nós lemos, existem algumas verdades que eu queria compartilhar rapidinho com os irmãos. Primeiro, o verso 3 aqui. Né? A primeira parte diz assim, o seu divino poder nos deu o quê? Tudo. Presta atenção. Isso aqui não é expectativa e realidade frustrada não, gente. Está claro? O texto diz, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Pedro está lembrando a gente, está lembrando a igreja, que Jesus nos deu tudo para a vida e piedade. E a raiz da palavra piedade, alguém acho que pensa que piedade, que tem piedade, né? Piedade, piedade. Mas quando você vai ler lá na raiz, a palavra piedade, a raiz dela fala de santidade. Fala de devoção, fala de adoração. Deus já nos deu tudo para a nossa vida e para nosso comportamento de santidade. Santidade fala de separação, de dedicação a Ele. Está claro? Ele já nos capacitou, em outras palavras, para que a gente viva de acordo nessa qualidade que Ele tem determinado para nós. Ok? E através desse pleno conhecimento, eu te falava aqui, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Do contrário, o nosso culto ele perde o sentido. Você está me entendendo? Porque não é o fato de nós virmos aos domingos e nos reunirmos, sentarmos no banquinho de veludo que vai fazer alguma coisa. É o que a palavra, ou a minha reação à palavra, e quando eu saio daqui para ser sal fora do saleiro, é que vai determinar o quanto efetivamente a palavra está está frutificando na minha vida. Agora olha só, Ele nos deu tudo. Ele já nos garantiu tudo. E é interessante, eu comecei a ler, comecei a ficar assustado, porque não há desculpa. A gente que tem um conhecimento bíblico, ou mergulha na palavra, e conhecimento na palavra, quando fala aqui, ele tem tudo a ver com a intimidade, como a gente já vem falando. Intimidade. Conhecimento equivale à intimidade. E por que nós, às vezes, relutamos a essa intimidade? Por que será que existe, talvez, essa resistência nossa de nos entregarmos, assim, totalmente a esse relacionamento de intimidade com alguém que nos ama, de fato e de verdade? Por que nós resistimos a isso? O que acontece conosco? Se a vitória está exatamente nesse relacionamento de intimidade, de proximidade, onde nós só temos amor, encontramos alegria, encontramos conforto, encontramos consolo, onde nós somos abraçados, por que será que existe essa dificuldade nossa? E principalmente numa nação onde nós vivemos, onde o tempo é dinheiro, onde nós não temos tempo. A gente encontra tempo para tudo,
Mas nós entendemos o nosso subconsciente de uma forma muito má. A gente talvez entenda que um tempo com Deus, um tempo de oração com o Senhor, um tempo de intimidade, de conversa com aquele que é o seu amado, é uma perda de tempo. Porque se nós valorizássemos isso, seria a nossa primeira prioridade. Estão entendendo? Nós queremos vitórias, nós queremos, determinar, nós queremos as mãos, porque sabemos que Ele é abençoador. Agora você imagina, é claro que o Senhor é curado dessas coisas, mas como você se sente quando as pessoas te procuram por um interesse? Como você se sente quando as pessoas só te procuram quando precisam arrancar alguma coisa de você? Você coloca em dúvida esse tipo de proximidade. É um tipo de amizade que você dispensa ou não? Você dispensa ou não? Ou você, não, venham a mim, pode me usar, ok? Não, você não aceita isso. Isso não cai bem. É aquele chiclete sem gosto que a gente fica mastigando, não é assim? Quando alguém chega e tenta te usar de alguma maneira. E muitas vezes nós temos a capacidade de fazer isso com o Senhor, com alguém que é tão fiel a nós, que não nos deixa faltar nada, que está presente em nossas vidas, nos bons e nos maus momentos, que enxuga dos nossos olhos toda a lágrima, amém? Alguém que está disposto a nos carregar, independentemente da situação, de alguém que não desiste de nós, apesar de nós. Um dia que eu estava tão frustrado aí, uns 20 anos atrás, com alguns acontecimentos, e eu estava pensando em desistir da vida, desistir. E aí o Senhor olha para dentro de mim e conseguiu enxergar a vida, onde eu mesmo já tinha até desistido. Porque não foram poucas as vezes que eu falei, Senhor, para que continuar vivendo? É claro que eu não iria tirar a minha vida, mas eu pedi para que Ele me levasse, porque eu estava cansado, não aguentava mais tanta luta, tanta pressão. Amém, queridos? Mas estou dizendo isso porque nós precisamos valorizar e priorizar essa intimidade, essa proximidade com Ele. Se Ele é o meu Senhor, se efetivamente Ele é o meu Senhor, eu devo tudo a Ele. Eu preciso com alegria e com prazer desejar estar mais perto, ok? Buscar a Sua presença. Buscar a Sua presença. Ele é fiel, claro, Ele é fiel a nós. Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele vai continuar sendo fiel. Mas, como discípulos que temos atendido a esse chamado, nós temos que tomar uma posição, nós temos que assumir uma postura. Está claro? E esse texto, como primeiro ponto aqui, o Senhor nos deu tudo para a vida e para a piedade. Deu tudo para a vida e para a piedade, que é a santidade, que é a devoção, que é a adoração que nós devemos a Ele. Alguns versículos à frente, Pedro sabia, olha que interessante, um pouquinho mais à frente, Pedro já sabia que ele ia partir desse mundo. Aquele Pedro covardão, aquele Pedro que, estourado, quando foram prender Jesus, ele tira a espada e pumba, corta lá a orelha do servo do sumo sacerdote. Depois ele se frustra com a experiência de decepcionar, não o Senhor, mas a ele mesmo, quando ele mentindo, esbravejou e negando Jesus, foi restaurado. E agora ele muda, ele assume uma postura de um homem cheio de Deus, convicto, porque por uma convicção a gente entrega a nossa própria vida, gente. Amém? Quando você tem uma convicção de algo, você entrega a sua vida. E Pedro, foi uma mudança tão radical. E ele está aqui, quando escrevendo essa carta, alguns versículos à frente, como eu disse, ele já sabe, ele diz, o Senhor me disse que eu vou partir, que está chegando a minha hora. Olha o nível de intimidade que esse homem assume. Ok? Essa proximidade, que relacionamento maravilhoso é esse? Por que nós batemos a cabeça em tantas coisas? Porque se nós nos aproximamos do nosso dono, do nosso amo, gastamos esse tempo com Ele, nós vamos receber a revelação de todas as coisas.
É fácil, é prático, mas nós acabamos, sabe, achando que isso é conto do vigário, conto de carochinha. Ok? Não há, gente. Como é que vai ser o céu? Presta atenção. Se o nosso comportamento aqui às vezes, dar essa rechaçada por causa da nossa falta de tempo, por que eu quero ir para o céu, então? Responde aí para mim. Por que será que eu quero ir para o céu, cara? Vai ser estranho, não vai ser? Não? O que vocês acham? Pessoal, eu vou para o céu, mas fica algo incoerente. Eu preciso amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Amém? Não é dizer que eu te amo. Que efeito causou isso? O Deus mesmo diz, amar não é sentimento, amar é uma atitude. E que atitude eu tenho tomado em relação a Ele? De desejá-lo, de priorizá-lo na minha vida, de efetivamente Ele ser a pessoa mais importante na cadeia, sabe, hierárquica que possa existir na minha vida. Se isso não acontece, eu tenho um problema. Ok? Na realidade, eu acabo perdendo o meu tempo. Então, o primeiro ponto aqui, rapidinho. O Senhor nos deu tudo para a vida e para a piedade. E piedade, a raiz da palavra está fundamentada em santidade, devoção e adoração. Ele nos dá todas as coisas. Ok? Por isso que eu vejo que não há desculpas para a gente viver aquém ou abaixo das expectativas que temos nele e das promessas que Ele tem para nós. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso aceitar isso. Romanos 8, 38 e 39, um texto conhecido, diz assim, pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você ainda acredita nisso ou não? Amém ou não? Você acredita mesmo? É expectativa ou é realidade? Amém, querido? Se você tem essa convicção, nós precisamos reagir de alguma maneira a essa tão grande prova de amor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. O segundo ponto aqui, o verso 4 fala das preciosas promessas para recebermos a sua própria natureza. O verso 4 diz, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes na natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ok? Olha que interessante. O que é uma promessa no nosso interior? Né? Como é bom a gente ter a convicção de uma promessa, porque a gente mantém acesa a nossa esperança. Ok? E essa esperança, ela não morre, porque quem prometeu é fiel. 1 Coríntios 2,9 diz assim como está escrito, mas como está escrito, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? É algo assim tremendo, é algo maravilhoso, ok? Porque olho nenhum viu, nem ouvido nenhum escutou, e jamais desceu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Amém? É promessa para a nossa vida, sabe? É um Deus que surpreende, é um Senhor que nos surpreende, que tem prazer em nos surpreender. Apocalipse 21:4, ainda falando sobre promessas, olha que interessante aqui. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém, querido? Isso fala das promessas, porque nós recebemos as preciosas promessas dele, para que a gente pudesse receber da sua própria natureza. E quando a gente fala da natureza, a natureza do Senhor é o caráter dele. Veja bem, não é que nós vamos ser os todos-poderosos, ok? Receber a natureza, não. Eu estou dizendo que nós vamos ter o caráter, o DNA. Nós vamos agir e reagir como Ele. Amém?
Amém, queridos? Essas preciosas promessas para a gente receber a própria natureza, para quê? A nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica, ela está morta, ela precisa estar morta, apesar que ela tenta ressuscitar todos os dias. Alguém publicou, alguém daqui da comunidade, uma frase de Martin Luther, de Martinho Lutero. Ele diz assim que eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas depois eu descobri que o abençoado sabia nadar. E desde então eu preciso matá-lo todos os dias. Amém? É todos os dias, gente. Amém? Para que eu possa cada vez mais ser parecido com Ele. Porque o propósito, como nós aprendemos sexta-feira, esse é o propósito, nós nos parecermos com Jesus Cristo. No agir, no falar. No agir e no falar. Como o nosso estilo de vida. Amém? Estão aí ainda? Amém? Estou acabando já, ok? O terceiro ponto aqui fala de instrui a fortalecer a nossa fé. Os versos 5, 6 e 7 que você já leu, fala da fé. E é interessante que a fé, gente, ela é necessária para estas horas, para essa época, principalmente que nós estamos vivendo. Ok? Tudo aquilo que é feito sem fé é o quê? É o quê, gente? Tudo aquilo que é feito com fé, sem fé. Por isso que o profeta diz, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Acho que um profeta disse isso uma vez. Não sei se vocês lembram disso. Ok? Mas nós precisamos ter a nossa fé fortalecida. É necessário. Porque a fé é uma palavra tão curtinha, fé. Ou faith, né? Então, porque ela perde totalmente o significado quando ela não é exercida, quando ela não é fortalecida. Tá claro? Eu preciso caminhar pela fé que tenho nele, por minha total confiança inabalável nele. E aí existe a fé, a minha fé e a sua fé, ela precisa ser o quê? Durável. Uma fé durável é uma fé que não se apaga com a primeira chegada, com a chegada dos primeiros ventos, ou a pressão das circunstâncias, sejam elas quais forem. É uma fé que é durável. Uma fé também que precisa ser estável. E ser estável é aquela fé que não desiste em hipótese alguma. Como o Eudes citou aqui já, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu tenho convicção que eu não vou ser atingido. Amém, não? Amém? E também tem que ser persistente. É uma fé que avança, que me leva a avançar, com foco no propósito, ter os olhos fixos em Jesus. E nada vai poder me desviar disso. Por quê? Porque eu tenho uma convicção. Eu tenho fé. Amém? Agora, a fé, e o texto é interessante, porque a fé ela precisa ser acrescida ou adicionada. Porque a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu falar que tenho fé. Não adianta eu só falar. As minhas ações, as minhas atitudes é que vão corroborar, que vão confirmar que se efetivamente eu tenho fé e fé nele. Amém? Falar de fé nos dias tão complicados como hoje, né? Onde nós temos aí os nossos aparelhos eletrônicos, onde as informações voam a jato, e você falar de fé num país como a América, que é o país número 1, onde tudo é acessível a todos, você não precisa de fé. Não é a impressão que dá? Para que fé? Para que fé? Mas não. Se aquilo que fizermos não for fundamentado na fé, nós estamos pecando. Amém? Porque tudo aquilo que não é feito por fé é pecado, é o que diz a palavra. E aí Pedro começa a falar assim, olha, fé a gente entende que é a prova das coisas que a gente não vê. Okay? É a prova de algo, é a materialização, né, abstrata de algo que a gente não vê. Ok? E ele fala assim, olha, a fé você precisa adicionar a virtude. Fala, opa. E eu queria que você prestasse atenção aqui, ó. Ele orienta que a fé, acrescenta a fé
traz virtude. O que é virtude? É a disposição de alguém em praticar o bem. É uma qualidade moral. Virtude é isso. Ok? Aí você começa a olhar, peraí, eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que adicionar a essa minha fé virtude. É convicção que eu vou fazer sempre o bem. Independentemente que esteja todo mundo fazendo o mal, mas eu vou fazer o bem. Independentemente que esteja todo mundo roubando, mas eu não vou roubar. Independentemente que esteja todo mundo traindo, mas eu não vou trair. Estão entendendo? Então eu preciso adicionar a minha fé e colocar algo para movimentá-la. Ok? E para movimentar, ele já dá orientação aqui. Primeiro eu tenho que adicionar a virtude, que é a disposição em praticar o bem a quem quer que seja. Até ao teu inimigo, se porventura se levantar, você tem que praticar o bem. Está claro? A virtude, então, aí tem a fé, a virtude, aí fala assim, também acrescenta aí um pouco de conhecimento. E o conhecimento, como a gente já falou, é intimidade com a palavra, é amar a palavra, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É todos os dias desejar conhecê-lo. Eu lembro que no início do meu namoro, eu queria, conhecer aquela moça do cabelo grande. Eu usava um cabelão bonito, fazia touca, fazia aquele negócio todo. Um dia eu falei para ela que ela saiu comigo de lenço na cabeça. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Mas naquela não tinha, hoje, as pranchas, não tinha. Na época lá, eu lembro que a mulherada usava o ferro, né? Pegava assim, passava o cabelo. Não, Sandra não. Sandra. Mas tinha uma que queria... Ok? E a gente queria ter conhecimento cada vez mais ali, porque a gente ia ter toda uma vida pela frente. Então eu queria saber do que gostava, quais eram as prioridades, o que ia fazer na faculdade e tal. E tem que ser assim, em relação ao Senhor. Porque quando amamos, a gente quer estar junto. Não é assim? Se eu amo, eu quero estar junto. Se eu amo, eu quero estar junto. Se eu amo, eu não abro mão de estar próximo, de estar junto. Ok? E aí vem aqui a fé, adiciona a virtude, que é a disposição de praticar sempre o bem. Adiciona conhecimento, e conhecimento é intimidade com Ele, intimidade com a palavra dEle, amar a palavra. E aí Pedro ainda orienta, ao conhecimento adiciona o domínio próprio. Olha aí a fé se fortalecendo. E domínio próprio, gente, é um dos grandes desafios, porque é uma luta contra você mesmo, todos os dias. Ok? Você ter aquele autocontrole, né? Não é falar, não é isso não. Mas você ter um dos gomos do fruto do Espírito frutificando na sua vida. É você receber afrontas e não revidar da mesma maneira. É não pagar o mal com o mal. É não pagar o mal com o mal. Isso é um desafio. Porque nós somos afrontados. Pô, vai desaforo para casa? Que isso, cara? Pô, nós somos a nossa carne. Pega um trânsito. Pega aí um trânsito. Você está lá com o seu carrinho, tá, aleluia, tal. Pega lá uma malequita que cruza a sua frente, freia na sua roda e abre o vidro e faz gestos obscenos, né? É um micro-ondas, se você não tomar cuidado. Vai de 0 a 100. Né? Né? Mas a gente tem que ter esse domínio próprio, que é um dos gomos do fruto do Espírito. Eu preciso adicionar isso. Quantas amizades têm sido perdidas por causa disso? Ok? Quantos negócios? Ok? Quanta paz tem sido perdida porque eu não consegui agir conforme a palavra. A palavra me orienta. Eu esqueço que eu tenho que dar a outra face, que eu tenho que também deixar a túnica. Outros entendem, deixar a túnica, eu não tenho nenhuma túnica, então deixa para lá, não vou deixar para lá. Ok? Não, gente, eu preciso entender isso. Porque enquanto eu não sou aprovado nas minhas provas, eu vou ver as mesmas provas retornarem diante de mim, com personagens diferentes, até que eu decida tomar a decisão correta nele, por causa dele. Por causa dele. E é tudo por causa dele. Por amor a ele. Porque ele efetivamente vive em mim. Amém? E aí Pedrão ainda diz assim, olha, ao domínio próprio acrescenta perseverança.
aquele que não para, que não desiste, que prossegue ainda que debaixo de uma tempestade, ele continua avançando. Esse é o que persevera. Eu preciso acrescentar isso, junto com a fé, junto com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, a perseverança. E novamente a santidade, a piedade que ele diz aqui. E acrescenta a perseverança a piedade, que é a santidade, é ter a consciência que eu fui separado para ele. Eu não tenho nada, eu estou nesse mundo, mas não tenho nada a ver com ele. Ok? Mas eu sou separado, dedicado, escolhido para ele. Amém? E a piedade ainda fala da devoção, como eu já falei, e adoração. Depois a fraternidade, que fala de companheirismo. Quanta gente tem se sentido solitária no meio de uma multidão? Quanta gente? Porque existem duas situações. Tem gente que não quer se deixar, que não quer deixar proximidade. Ok? Outras só ficam na expectativa e a gente não tem a sensibilidade de uma proximidade, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Então, o Pedro já está instruindo aqui a gente associar essa questão de fraternidade, né? Essa qualidade de fraternidade. Qual a última pessoa que você orou, você ligou, que você foi instrumento de Deus para abençoar? Né? Nós somos as mãos, somos os pés, somos os olhos, somos a boca de Jesus. Nós somos o seu corpo. Amém? Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer é o Senhor perguntar para nós: onde está o teu irmão? Como Deus perguntou para Caim. Porque a grande pergunta que o Senhor fez foi para Adão: onde estás, Adão? E a segunda: onde está o teu irmão? Amém? Se vivemos numa comunidade, numa igreja, se somos corpo, efetivamente a gente precisa ser corpo de fato e de verdade. A gente tem que exercer isso. Eu preciso saber, não é assim, porque do contrário, os nossos encontros, eu sei que aqui não acontece, mas os nossos encontros passam a ser apenas um encontro social. Né? Um encontro social. Sendo que eu tenho que ser a própria boca do Senhor para abençoar. Eu tenho que abençoar, às vezes com um abraço, com uma palavra. Eu tenho que estar disponível ao Espírito Santo, gente, para abençoar as pessoas. Como é que pode a gente ser uma família e ter corações angustiados que não conseguem, às vezes vem para a gente assim, só para receber um abraço, para receber uma palavra ou uma oração. Às vezes Deus quer usar a minha vida e a sua vida para semear também, semear amor. Dizer assim: olha, eu estou contigo, eu estou orando por você. Como isso é maravilhoso, principalmente para quem está atravessando os dias de angústia, porque os dias de angústia, eles chegam para cada um de nós. Amém? Nunca esqueça disso. Amém? E a fraternidade, então, ali manda assim: e acrescenta a fraternidade o amor, e o amor é aquele tipo de amor que não espera nada em troca. É uma qualidade de amor que nós temos recebido dele. Ele nos ama com um amor incondicional. E ele nos capacita a amar desta mesma maneira. Ok? Porque se eu recebo, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso compartilhar aquilo que é meu, que está comigo. E se eu não estou fazendo isso é porque realmente eu não estou sendo coerente com aquilo que eu estou vivendo. E para terminar aqui, fala sobre ser produtivo e ativos no reino. Olha só o que diz o texto, verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então presta atenção, nós estamos falando sobre frutificação, nós temos sido bombardeados pelos irmãos, pelos que estão ministrando acerca de frutificação. Então se eu não estou frutificando, é porque essas qualidades elas não acontecem na minha vida. Eu posso até ter fé, mas a minha fé se torna inoperante, porque ela não está acrescentada de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, de fraternidade, de amor. Estão entendendo? Eu falo: não, eu tenho fé, mas a fé, ela sem obras, ela é morta, como nós já dissemos aqui N vezes, ok? Então, sendo produtivos e ativos, nós estamos vinculados
ligados à videira. Amém? E se a gente não frutifica, é sinal que alguma anomalia existe, não na videira, mas em nós. A gente se recusa, não quer frutificar. Agora, com essas qualidades aqui existindo, né? Existindo em nós, crescendo, olha só, é interessante que ele fala de existir e crescer, é uma dinâmica. É uma dinâmica, é algo, sabe, que não para, que vai frutificando, vai frutificando. Aí começa com a fé, mas só fé não adianta, né? A palavra fé. Alguém disse sobre Davi quando ele enfrentou Golias, não sei quantos conhecem isso. Davi saiu para enfrentar Golias. Ele tinha o quê? Tinha fé ou não tinha? Davi tinha fé ou não tinha para enfrentar um Golias, um garotinho e tal, um gigante, um guerreiro, um cara tipo Gil, assim, 1,85 m, maçudo. Imagina, e Davi um catatauzinho. Davi tinha fé. Davi tinha fé, mas ele também tinha a funda. Ok? Porque sem a funda, a fé afunda. Ok? Então você tem que ter a fé e você tem que ter uma ação, uma atitude. Do contrário, de que adianta a fé? Dizer que tem fé. Está claro? Amém ou não? O Eudes falando sexta-feira junto com o irmão Paulino, que a laranjeira, né? Ela produz a laranja, ok? E ela precisa fazer um esforço danado para produzir, não? Ela é natural, não é isso? Ela dá o fruto na estação própria. Ela não se esforça, é algo que acontece naturalmente, que é o que precisa acontecer com cada um de nós. Naturalmente frutificarmos, naturalmente fazermos discípulos, naturalmente sermos proclamadores, naturalmente sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. Está claro? Melhor coisa é dar, querido. Melhor coisa é dar. Aquilo que temos recebido de graça, amor, perdão, sensibilidade aí à voz do Espírito Santo, sabe, nós sermos instrumentos de Deus. Acho que uma das maiores alegrias que alguém pode vivenciar é quando você é usado por Deus para abençoar alguém. Eu não lembro de alegria mais marcante quando você é um instrumento de Deus, quando você decide obedecer ao Senhor, quando você decide dar ouvidos a Ele, porque Deus conta com a gente. Deus conta com a gente. E a gente, às vezes, numa atitude egoísta, a gente pensa no nosso umbigo e a gente esquece da possibilidade de estar sendo bênção, de estar salvando alguém, de estar levantando alguém que está se afogando. Sendo que Ele já nos tem capacitado. Basta nós termos ouvidos atentos à voz do Seu Espírito. Amém, queridos? Eu quero concluir então, expectativa e realidade frustrada pode até acontecer com os desafios que a gente tem, mas em nossa caminhada com Jesus, nenhuma das suas palavras se frustram em relação a nós, amém? Nenhuma delas. As coisas podem fugir ao controle das nossas mãos, mas elas nunca fugirão ao controle das mãos do nosso Senhor, nunca fugirão ao controle das mãos dele. Por isso, não se frustre com a forma dele agir. É diferente da gente. Às vezes a gente espera que a solução, ou que ele vai agir aqui. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Porque os pensamentos dele não se comparam aos nossos. Estão muito maiores. Amém? Efésios 3, 14 e 21, por essa razão ajoelho-me, Paulo dizendo, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro
para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero te desafiar. Queria desafiar você. Essa palavra, ela mexeu comigo, falou comigo de uma maneira muito gostosa. Eu quero desafiar, a partir dessa semana, você ser alguém melhor, uma pessoa melhor. Ok? Quantos perfeitos nós já temos aqui? Perfeito, atingiu a estatura aqui. Quantos máximo, all concurso nós temos aqui? A Lara está levantando o dedinho aqui. Porque a gente fica em paz. Porque os perfeitos, a gente pode orar e o Senhor mandar novamente a mesma carruagem que levou Elias, ok? Você sai da porta ali, vai embora. Porque Ele não terminou a obra dele em nós ainda. Amém? Mas eu quero te desafiar, cada um de nós, a sermos alguém melhor, a partir de hoje. Ok? Você acha que precisa melhorar? Não precisa levantar a mão, mas você acha que precisa melhorar? Você pode melhorar. Será que o Pai vai se alegrar porque o texto aqui, para que a gente tem que tomar uma postura, a gente tem que se esforçar para agregar a fé, a piedade, ok? Busque essas qualidades nas ações e nas reações, nos desafios que a gente tem a enfrentar essa semana, ok? Abençoe em vez de amaldiçoar. Gaste tempo com Ele. Experimente, perceba se essas virtudes, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, se elas são evidentes na sua vida. Você percebe que, de alguma maneira, você foi colocado no mesmo desafio, no mesmo confronto, e você conseguiu agir ou reagir de uma outra maneira totalmente diferente. Claro. Amém? Você aceita esse desafio ou não? Amém ou não? Amém. Então vamos ver, porque isso vai frutificar, né? Vai transbordar a sua vida. Experimente isso, em nome de Jesus.